Olá, aqui é Israel Elias e hoje nós vamos para mais uma dinâmica que eu gosto de utilizar. Essa não é uma dinâmica que eu vou mexer com o público, vou mexer com a galera ali, mas é algo que todo mundo fica prestando atenção e atento para ver se dá certo. É a dinâmica utilizando o cubo mágico. Isso mesmo, simplesmente um cubo mágico. Todo mundo conhece essa pecinha, muita gente sabe montar e milhões de pessoas não sabem montar. Mas hoje eu quero mostrar uma dinâmica muito legal, muito bacana que eu fiz no final de semana, onde todo mundo ficou prestando atenção, me acompanhando até o final ali, e é uma dinâmica bíblica, onde eu uso a base bíblica juntamente com o cubo mágico, tá bom? Vou explicar como que funciona. Quando eu utilizo um verso da Bíblia, tá? Eu utilizo um verso da Bíblia, por exemplo, sábado eu usei 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24 diz o seguinte: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas feridas fosse sarados. Fala aqui que Jesus morreu na cruz para nos dar liberdade, nos dar a salvação. E como que eu utilizo o cubo? É o seguinte, quando eu aprendi a montar o cubo, um colega meu, um amigo meu, ele usou a seguinte analogia. Ele falou assim: Israel, para montar o cubo mágico, a gente olha todo ele assim, parece coisa impossível. Parece algo que não dá certo. Eu monto um lado, desmonto o outro, mas simplesmente você faça uma cruz. Isso mesmo, uma cruz. Quando você monta a cruz como base, os outros lados do cubo se tornam muito mais fáceis de montar. Como assim funciona? Então eu faço uma introdução utilizando o verso da Bíblia que fala sobre cruz, que a cruz liberta, que a cruz salva. Quando colocamos a cruz de Cristo em primeiro lugar, as demais coisas na vida, os demais problemas se tornam muito mais simples de resolver. Então eu falo assim, olha, olhando o cubo parece impossível montá-lo, né? Mas uma vez um colega meu me explicou que quando eu faço uma cruz, quando eu começo a resolver o problema do cubo mágico fazendo uma cruz, tudo se torna mais fácil. Olha só. Montei uma cruz, daí eu monto a cruz, eu fico com o microfone aqui e vou montando a cruz. A cruz, ela é a base para resolver todos os problemas. Nossa, tá passando um sorveteiro aqui agora. Todo mundo resolveu passar nesse exato momento. A cruz se torna a base para resolver os nossos problemas. Parece impossível resolver todos os problemas, mas colocamos a cruz como base e os problemas se resolvem. Porque através da cruz eu faço alguns movimentos, montei já mais um ladinho, faço outro movimento para lá, para cá, para cá, para cá, e por partes eu vou montando todo o meu cubo mágico. Por exemplo, viro para lá, viro para cá, puxo para cá e quando vi só faltou uma pecinha de um lado. Viro para cá, viro para cá, viro para cá, viro para lá, lá. E aqui, quando vê, eu já montei todo um lado. E aí eu nunca monto todos os lados do cubo quando eu estou em público falando, porque eu demoro um pouquinho. Eu não tenho tanta prática em montar o cubo. Mas só o fato de eu montar um lado, e muitas vezes eu faço sem olhar, eu estou falando com a plateia, sem olhar para o cubo eu vou montando, o pessoal fica admirado, atento, falando. Daí eu concluo assim, quando eu coloco a cruz como base, os demais problemas, as demais situações se tornam muito mais simples de resolver. A cruz é a base para resolver os nossos problemas. E aí você deve estar pensando assim, Israel, tá legal a dinâmica, mas eu não sei montar o cubo, é impossível montar o cubo. Eu vou explicar para vocês aqui como que monta um lado do cubo facilmente, tá? E vou colocar no final desse vídeo um exemplo do que eu fiz na igreja agora no final de semana. Um exemplo, eu fiz de última hora ali a dinâmica, fui chamado de última hora, peguei o cubo mágico em casa, fui lá e fiz essa dinâmica aqui. Tá? E vou explicar para vocês como que funciona para montar um lado do cubo. Tem vários vídeos na internet, tá? Você pode procurar aí, tem vários vídeos que ensinam a montar todo o cubo, mas vou mostrar de uma forma bem simples para você saber fazer essa dinâmica aí, uma meditação com seus jovens, com seus irmãos ou em qualquer lugar, tá bom? Quando o meu colega me explicou sobre como montar o cubo mágico. Eu não sei se aqui os irmãos montam o cubo mágico, tem uma galera aí que sabe montar muito bem, mas eu vejo assim que muita gente quando pega esse cubo mágico, olha e fala assim, muito difícil, isso é complicado, não dá não, eu monto um lado, desmonto o outro, é impossível. E aí eu lembro desse verso bíblico, porque quando nós olhamos um problema como um todo, fica difícil.
Às vezes parece quase impossível. Mas daí meu colega me explicando como que montava o cubo mágico, ele falou assim: Israel, sabe como que você resolve a montagem desse cubo? E ele me disse uma palavra que ficou fixada na minha mente. Ele falou assim: tudo começa com uma cruz. A base para resolver o cubo mágico, que parece impossível, começa com uma cruz. Aí ele começou a jogar o cubo para lá, o cubo para cá, e ele montou ali uma cruz. E ele falou assim, ó, agora que você montou a cruz, fica muito mais fácil você montar o cubo mágico. E ele foi me explicando que virando para lá, puxando para cá, e puxa para lá, e puxa para cá, e vai para lá, e vem para cá, e puxa. Ele falou, logo você vai conseguir montar um lado do cubo. E eu falei, olha, e pior que funciona. Por isso que esse verso ficou na minha mente, porque ele falou assim, a cruz vai ser a base para você montar o problema do cubo mágico. E ele foi me explicando que joga para lá, joga para cá, de repente eu consegui montar outro lado. E estava quase completo já um lado do cubo mágico, né? E ele falou, continua, persista, joga para lá, vem para cá, e vai, e puxa, e quando vê, você quase montou um lado todo do cubo mágico. E ele falou mais uma vez assim, ó, tu viu? Quando começamos pela cruz, quando colocamos a cruz como base, fica muito mais fácil nós montarmos um grande problema que parecia impossível, colocamos a cruz como base, e aí a gente começa a resolver todos os problemas. Eu não vou montar todo o cubo mágico, e faz tempo que eu não monto cubo, eu demoro um pouquinho. Mas para vocês verem que quando colocamos a cruz como base, aquilo que parecia impossível, parecia tudo bagunçado, se tornou fácil, se tornou simples. Hoje eu monto até sem olhar. Olho ali, olho com o jeito que está, vou montando. Depois que eu faço a cruz, tudo se torna mais fácil. Por isso que eu quero colocar como base, fazer essa pequena dinâmica aqui, porque quando nós colocamos a Cristo em primeiro lugar, as outras coisas começam a se resolver. Não vá ao problema, não vá a Deus dizendo que você tem um grande problema. Vá ao problema e diga que você tem um grande Deus. Que Cristo possa ser a base da nossa vida para resolver os nossos problemas. Amém. Agora eu vou tentar explicar aqui facilmente para vocês como que eu monto o cubo de um lado, tá? Só um lado. Porque todo o cubo demora um pouquinho e eu não sou especialista em explicar isso. Vale lembrar que cada cor, por exemplo, o vermelho vai ser sempre no meio, esse vermelho aqui sempre no meio, do lado aqui amarelo, isso aqui nunca muda, esses lados nunca mudam, tá? O vermelho vai estar sempre aqui. O que eu tenho que treinar? Montar a cruz, os meios. Essa é a partezinha mais assim, digamos, complicada. Não é complicado, é só você pegar a lógica. Por exemplo, se eu quero montar uma cruz, eu tenho que achar uma peça que esteja no meio, um vermelho que esteja no meio, aqui, aqui, aqui e aqui. Então, eu vou procurar aqui no cubo, ó. Tem duas aqui embaixo, ó, tá vendo? Que são no meio. Nesse caso, como o meio está aqui, eu só vou virar aqui, ó, para cima, ó. Ficou um ladinho da cruz. A outra tá bem fácil, tá do outro lado. Só vou virar, montou aqui, ó, um lado da cruz. Onde que tem outro meio? Tem aqui desse lado, ó. Eu estou montando a cruz aqui em cima. Tem um meio aqui do lado. Não dá para eu simplesmente jogar ele para cima porque ele ficou do lado, ó. Então não vai ficar legal. Então o que eu tenho que fazer? Vou virar ele para cá, giro o cubo aqui e jogo ele para cima. E agora, né? E eu volto, cadê? Volto o que eu tirei para jogar o cubo para cima ali, ó. Tá? Então já formou uma parte, só falta esse ladinho aqui da cruz. Então, ó, ele está aqui embaixo, ó. Eu vou colocar aqui e ele está aqui do lado. Então, como que eu faço? Ó, volto, ele foi para trás, giro e jogo em cima. Ele está aqui, ó. E agora eu volto a peça que eu tirei para conseguir jogar em cima. Formei uma cruz, olha. Muito difícil? Treina, pesquisa na internet, me manda mensagem que eu vou explicando para vocês. Para montar essas laterais, tá? Esses lados aqui é muito simples. Vocês vão ver como é muito simples, tá? É a parte assim que mais chama a atenção do pessoal, mas é muito simples. Eu tenho que decorar só esse movimento assim, ó. Vou tentar fazer assim para ficar mais fácil. Mão direita. Eu sempre vou fazer o movimento assim, ó. Direita, anti-horário, ou seja, contra o relógio. Anti-horário. Embaixo, anti-horário. Direita, horário. Embaixo, horário. Então, direita, anti-horário. Embaixo, anti-horário. Direita, horário. Embaixo, horário. Ó, ele já montou um lado.
E para dar certo, eu sempre coloco o vermelho embaixo de onde que eu quero colocar ele, ó. Eu quero colocar o vermelho aqui agora, ó, nesse ladinho aqui. Esse aqui é um laranja, né? Então eu vou jogar o vermelho aqui para baixo, ó. Tá embaixo, eu quero colocar ele em cima. Ó, tá embaixo, eu quero colocar ele em cima. Então, ó, direito anti-horário, embaixo anti-horário, direito horário, embaixo horário. Direito anti... Até dá certo. Ele não ficou, ó. Então continua. Direito anti-horário, embaixo anti-horário, direito horário, embaixo horário. Direito anti-horário, anti-horário, horário, horário. Anti-horário, anti-horário, horário. Anti-horário, anti-horário, horário, horário. Olha aí. Ficou ali em cima. Agora eu tenho que colocar essa peça aqui, ó. Só que o vermelho não tem nenhum aqui embaixo, para eu colocar embaixo de onde eu quero colocar. Ele está aqui em cima. Então, já que ele está aqui em cima, eu vou jogar ele para baixo, ó. Faço o mesmo movimento. Direito anti-horário, embaixo anti-horário, direito horário, embaixo horário. Ele veio aqui para baixo, ó. E eu vou jogar aqui em cima agora. Direito anti-horário, embaixo anti-horário, horário, horário. Tá aqui, ó. E o último que falta, ó, tem um vermelho que tá aqui do lado, ó. Eu quero jogar ele aqui em cima. Então eu vou jogar ele para baixo. Direito anti-horário, embaixo anti-horário, direito horário, embaixo horário. Opa, ele tá embaixo agora, ó. Vou jogar ele aqui em cima. Direito anti-horário, direito anti-horário, embaixo anti-horário, direito horário, embaixo horário. Montei todo um lado do cubo mágico aí, tá? Difícil, complicado? Depois me manda mensagem, comenta aqui, que eu talvez vou tentar fazer um vídeo explicando só como monta o cubo mágico. Fica mais fácil talvez, tá bom? Que Deus abençoe, boa dinâmica para vocês, depois me conta como que foi.